Na avaliação psicopedagógica e neuropsicopedagógica, o profissional precisa, o terapeuta precisa avaliar se aquele paciente tem um transtorno de aprendizagem ou uma dificuldade de aprendizagem. Eu já falei em um vídeo sobre a diferença entre uma coisa e outra. Transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. Eu vou deixar um link desse vídeo aqui na descrição para você dar uma olhada. Mas eu quero falar hoje com você sobre a dificuldade de aprendizagem. Eu quero trazer para você 3 principais dificuldades de aprendizagem que podem estar impedindo a criança ou paciente a aprender. Fica comigo no vídeo que após a vinheta eu vou te passar essas informações muito importantes para a sua avaliação. Olá, psicopedagogo, psicopedagoga, neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga. Eu sou Isabel Ferreira, sou terapeuta da aprendizagem e estou aqui nesse canal do YouTube para te ajudar, te ensinar, te apoiar nessa carreira da psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Então fica comigo no vídeo até o final que eu vou te explicar as dificuldades de aprendizagem que podem estar acarretando essa questão da falta da aprendizagem, a falta do aprender, da prática do aprender. O paciente chega para você na clínica ou no seu espaço onde você atende e a mãe tem a queixa e você vai ter que avaliar, observar, fazer todos os testes, provas. Então você vai fazer tudo para descobrir o que aquela criança tem, por que ela não aprende, por que ela não está conseguindo aprender a matemática, a raciocinar, a ler, a leitura, a escrita, várias coisas. Então, quando você faz essa avaliação, quando você faz essas observações, você de repente descobre que aquela criança precisa aprender aquelas habilidades que ela não conseguiu ainda adquirir. Então, no meio desse processo, existe uma coisa chamada dificuldade de aprendizagem. Eu vou trazer para você aqui 3 principais que podem estar, que você pode descobrir aí no seu processo de avaliação, que pode estar dificultando o aprender daquele paciente. Através de uma anamnese bem feita, personalizada, dependendo da idade da criança, de observação, de conversa com a família, de ir na escola, todo aquele processo da avaliação, você pode descobrir alguma coisa em relação a alguma dificuldade de aprendizagem. Você vai avaliar. E as 3 principais dificuldades de aprendizagem eu vou passar para você agora. A primeira delas é sono de qualidade. O teu aprendente, nós precisamos de sono de qualidade. O que é o sono de qualidade? É dormir no mínimo 7 horas, né? De 7 a 9 horas, dependendo da idade. Então tem idades, no comecinho, a criança, o bebê, precisa dormir 12 horas, diminui para 8. Então tem uma tabela, né, que fala exatamente a quantidade de horas que cada pessoa precisa dormir para que o cérebro consiga assimilar todas as informações do dia. Então é assim que a gente aprende, é assim que a aprendizagem ela entra e vira um aprendizado. Vocês sabem que a aprendizagem é algo que está em movimento, que está acontecendo. E o aprendizado é o que já consolidou, é aquilo que já consolidou, é aquela habilidade que foi consolidada, é aquela informação que foi consolidada. Então a gente precisa de quê? Sono de qualidade, no mínimo 7 horas. Depois de adulto, isso. Antes não, é bem mais, criança 9 horas, 12 horas. Então vai depender também, tem uma tabela que fala exatamente por idade, a quantidade de sono que a gente precisa. Então a primeira delas é a falta de sono. Aquele teu paciente, ele precisa da qualidade de sono. Você tem que verificar na anamnese, na conversa com os pais, que horas ele vai dormir, que horas ele acorda, que horas ele vai pra escola, se ele tem aquele soninho da tarde, né, que é muito importante, se ele puder ter, né, um soninho da tarde de 15, 20 minutos. Então, como é a qualidade de sono daquela criança, daquele aprendente, daquele paciente? Primeiro. Segundo, a questão da alimentação. Isso, a alimentação é absurdamente importante na questão do crescimento, tanto no crescimento físico quanto mental. Você pode avaliar e ver se aquela criança se alimenta bem. Na anamnese, como eu falei, você precisa pesquisar, perguntar como é a alimentação daquele paciente. Se ele come bem, se ele come muito, se ele come pouco. Algumas vezes você vai encontrar crianças obesas, gordinhas, né, cheinhas. Essas crianças nem sempre estão nutridas. Elas podem estar alimentadas, mas elas podem não estar nutridas. Por quê? Porque alimento é uma coisa, nutrição é outra. Então a gente sabe que uma criança pode comer hambúrguer, cachorro quente, comida gordurosa,
muito doce, muito açúcar, isso prejudica o crescimento, isso prejudica a questão da memória. O cérebro não pode ter excesso de açúcar. Tem a questão da glicose, da glicemia, tem a questão de pressão alta, tudo isso criança também tem. Né? Criança também tem pressão alta, também tem tudo isso. Então precisa ter uma alimentação com nutrientes que possam gerar a melhora na condução dos neurônios aqui no cérebro. Então precisa ter, a criança precisa comer pão, agora aquele tipo de pão, não tanto pão, mas um pão, bolacha, sem aquele recheio, né? Muita fruta. Então assim, veja se aquela criança come fruta. Às vezes o hábito familiar não ajuda, porque a família, os pais não consomem, né? Muitos pais, coloca nos comentários aí pra eu saber se você conhece pessoas. Eu conheço pessoas que não consomem fruta. Fruta não é tão cara assim. Ah, fruta é cara, assim, estilito. E cachorro quente. Também não é. Então assim, se você comprar, vai na feira e compra bastante fruta. Mas tem pais que não consomem fruta. É mais fácil consumir um pacote de bolacha recheada, vai lá e compra aqueles todinho, coisinha assim de caixinha, suco de caixinha. Aquilo ali tem tanto açúcar, tem tanta coisa ruim, mas o que os pais fazem? Compra aquilo ali é mais fácil. Comprou um pacote de bolacha, comprou um negocinho daquele de coisa, aí bota na mochila do menino, come aquilo ali, pronto. Tá gordinho, mas não tá nutrido. Cadê a fruta? Cadê a verdura, legume? Cadê a salada? Isso tudo tem nutriente para melhorar a capacitação, a capacidade mental, a capacidade de memória, de atenção, de concentração. Tem muita criança que não tá nutrida em relação a isso. Mas isso é questão de hábito, né? Então pronto, a alimentação é uma delas, que dificulta bastante a questão da aprendizagem. E a terceira é a rotina de estudo e a rotina em geral, né? Então, essa rotina é uma rotina que precisa a criança ter. Por quê? É um hábito que a família tem que adquirir desde que a criança é pequenininha, criança. Que depois de adolescente, ele continua na rotina, no hábito da rotina. A rotina de dormir no horário certo, de acordar no horário certo, de almoçar, jantar, de merendar, fazer toda aquela rotina familiar para que tudo se encaixe direitinho. Porque a criança, ela precisa de equilíbrio, ela precisa de rotina, ela precisa de disciplina, né? Para fazer as tarefas na horinha certa. Se a criança não faz a tarefa na hora certa, ela faz, hoje ela fez de manhã, de tarde, ou depois ela fez de noite. Não, vamos lá, agora, faz rapidinho. Não, você tem que ter uma rotina para a criança entender que ela tem os horários para estudar, para brincar, para ir para a escola, para dormir. Se ela tiver encaixada dentro dessa rotina, é mais fácil para ela aprender. Né? Então é isso, os 3 fatores que dificultam a aprendizagem, que eu falei agora, né? Que é a alimentação, sono e rotina. Tá ok? Então é isso. Então pelo vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, tenha entendido. Acho que eu me alonguei, que eu ia falar mais rapidinho, mas eu me alonguei um pouco. E aproveita para se inscrever, se você não é inscrito ainda nesse canal. Se inscreve no canal, toca aí nas notificações. Toda semana tem vídeo por aqui e o YouTube vai te avisar quando eu colocar vídeo, tá certo? Dá um like, dá um joinha aí pra gente, faz esse canal crescer, porque a gente tá precisando de inscritos. E divulgar mais a psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Um beijo grande pra você e até o próximo vídeo.